Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Então, olha só, lá em 2021, fazendo um resumo breve, nós tínhamos anotado que existia uma grande discussão jurídica sobre prevalência entre Código de Defesa do Consumidor versus Lei da Alienação Fiduciária. Lá naquele momento, sabe quando a gente faz aquelas apostas que você gostaria de perder? Né? Então, mais ou menos isso. Então, às vezes a gente faz uma aposta assim com alguém que você quer muito bem e você tem vontade de perder a aposta, né? A gente faz isso muito com os filhos, principalmente quando são pequenos. E, pois é, então eu fiz aquela aposta, né, dizendo que ia prevalecer a lei da alienação fiduciária sobre o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de indicar que os indicativos jurisprudenciais nos conduziam a esse entendimento. Não porque eu queria, nem porque esse era meu entendimento pessoal, mas sim porque eram os indicativos de jurisprudência. O que de fato veio a acontecer em 22 de outubro, eu acho, de 2022, certo? Então, mais ou menos um pouco mais de um ano depois, né, no final do ano de 2022, se consolidou no final do segundo semestre de 2022, se consolidou de fato o entendimento que deu prevalência à lei da alienação fiduciária sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mais especificamente, os artigos 26 e 27 da lei da alienação fiduciária prevaleceram sobre o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a polêmica por trás disso? Né? Qual que é o resultado prático? Por que se discute isso? Tá? Então vamos definir o ponto de controvérsia para se entender o que está se brigando, pelo que está se brigando. Pois bem, com a lei da alienação fiduciária, né, a pessoa tem um imóvel, ela entrega propriedade e passa a ser um devedor fiduciário. Ela entrega a propriedade para o credor fiduciário e fica com a posse, se reserva o direito de uso daquele imóvel, certo? Beleza, essa é a alienação fiduciária. Qual que é a grande vantagem dela? Ela permite que o sistema de garantia ele se torne mais fluido, mais rápido, né? Tanto que, se não houver o adimplemento, se faz uma notificação via cartório, via registro de imóveis, próprio registro de imóveis, né? O credor dá o start no requerimento para isso, registro de imóveis. Então, ele comunica ao devedor que ele deve colocar em dia em até 15 dias. Se ele não colocar em dia, se consolida a propriedade em favor do credor fiduciário, correto? E aí ele já passa a ser, ele já era o proprietário no registro, mas era um proprietário diferente, era um proprietário que não tinha direito de uso, de gozo, de fruição sobre aquele patrimônio. Ele passa a ter também isso, né? Então ele passa a ser um proprietário completo, por isso que a gente já se consolida a propriedade. E o ato contínuo é expropriação, expulsão, tirar, né, o devedor fiduciário de dentro do imóvel. Perfeito? Então essa é a lei da alienação fiduciária. O que acontece? Esse imóvel ele vai ser colocado à venda, né, por esse credor, e o resultado, o produto dessa venda, que vai ser feita por leilão extrajudicial, nada passa pelo juiz, por isso que ela é tão fluida, por isso que ela é tão rápida. O resultado dessa venda vai ser utilizado para, pagar o credor fiduciário, né, o seu crédito, mais 2, quitar as despesas envolvendo o próprio imóvel, se está com dívida de IPTU, de condomínio, etc. e tal. E 3, o que sobejar, eles gostam de usar essa palavra, né? O que sobrar, então, se devolveria para o devedor fiduciário, que foi quem pagou até ali, né, pela aquisição daquele imóvel. Qual que é o problema? O problema é que esses leilões eles têm aquelas regras que no primeiro leilão você vende pelo valor, né, de avaliação, ok, é o valor via de regra ok, que foi avaliado o imóvel, né, que é o valor, deve ser o valor de mercado. Mas no segundo leilão, eles podem vender esse imóvel por um valor muito mais baixo. Às vezes o imóvel pode ser vendido pela metade do preço do seu valor. O que acontece? Por mais que o devedor tenha pago por este imóvel, se ele for vendido pela metade do preço, e se essa metade do preço for suficiente para pagar o credor fiduciário não está nem aí. Né? Ele conseguiu recuperar o seu crédito, o prejuízo fica 100% com o adquirente. Aí que surge a discussão, né? Aí que surgiu essa discussão. Por quê? Porque o artigo 53 é o seguinte, se essa questão for feita por um consumidor, ele não poderia voltar, né, ficar sem nada, perder tudo que ele colocou naquele imóvel, alguma coisa deveria retornar a ele, e o passo seguinte seria definir o que seria o mínimo para retornar a ele. Correto? Então, aqui que veio a questão. E venceu ainda, né, venceu como a gente já pressupunha, né, a tese de que afasta-se o artigo 53, então é possível que o consumidor sofra esse prejuízo violento. Estou colocando isso de forma bem explícita aqui,
né, não me posicionando, que nem eu disse para vocês, se eu acho justo, se eu acho certo, se eu acho errado, mas sim para vocês enxergarem a dor, né, o calo dessa pessoa, então, que está sofrendo e que estava lutando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a dor. Na aula de sequência disso, né, de apresentação desse resultado, que foi o recurso especial 1.891.498, tá? Repito, 1.891.498, relatado pelo ministro Marco Buzzi. No encontro que a gente falou sobre isso, eu mencionei para vocês que houve uma ressalva, tá? E aí, então, vem a sequência do encontro de hoje. A ressalva diz respeito a anticipatory breach. E aí eu vou trabalhar isso um pouco hoje e vou me atrever de novo, né, a apostar, né, no futuro, querendo perder. Mais uma vez. Então, vou apostar aqui, vou trazer para vocês essa sequência para a gente aprofundar um pouquinho no anticipatório breach. Então, o que acontece, meus amigos? Nesse julgamento que eu mencionei para vocês agora, desse recurso especial, houve uma ressalva, né? Houve uma ressalva. Então, qual que é a premissa da interpretação dos artigos 26 e 27 da Lei da Alienação Fiduciária? A premissa até então, né, adotada pelo STJ, a interpretação até então é a seguinte: nós aplicamos o 26 e o 27 e um dos requisitos para a sua aplicação é o inadimplemento, porque é o que diz a Lei da Alienação Fiduciária. Vai se disparar todo esse procedimento que eu mencionei para vocês, ele dispara com o inadimplemento. Óbvio, porque se tivesse sendo adimplido, não teria aplicação da Lei da Alienação Fiduciária. Evidente, a gente às vezes nem pensa sobre isso, de tão óbvio, de tão evidente que isso é. Enquanto estiver cumprido o contrato, não há que se aplicar a Lei da Alienação Fiduciária. Perfeito? Só que acontece o seguinte: uma vez que a gente expõe que o requisito para disparar o procedimento da alienação fiduciária é o inadimplemento, eu crio um gatilho necessário, um requisito necessário. E, no caso em que houve a ressalva no julgamento, os ministros levantaram o seguinte problema, a seguinte questão: e se a pessoa do adquirente não quer mais o imóvel? Ela não deseja mais o imóvel. Só que ela não deseja mais o imóvel pelas razões normais que se imputam ao vendedor. Como, por exemplo, atraso de obra, como, por exemplo, qualquer vício, como onerosidade excessiva do contrato, né? Enfim, alguma circunstância que torne o bem inapropriado, né, ou indesejável, e que não seja por culpa do adquirente. Se não existe, estou tirando isso fora, se não existem essas hipóteses, no caso concreto, se elas não existem, o que sobrou? Sobrou a hipótese de desistência, né? Hipótese de desistência. E não tem na lei a previsão dessa hipótese de desistência, mas é consolidado já na jurisprudência que sim, o adquirente imobiliário ele pode se desinteressar e sair fora do negócio. Então já está consolidado esta compreensão de que o adquirente pode resolver o negócio, pode desfazer o negócio, certo? Então tá. Só que daí sobre ele recairão todas as consequências desse desfazimento. Via de regra, a gente pensa num contrato direto entre adquirente e construtora, adquirente e incorporadora, nós pensamos na lei do distrato, certo? Ok, até aí tudo bem. Se tem patrimônio de afetação, cláusula penal de 50%. Se não tem patrimônio de afetação, cláusula penal de 25%. Mas, porém, todavia, se, que nem levantou a hipótese aqui no julgamento, se esse desinteresse ocorrer num contrato protegido pela lei da alienação fiduciária. Se isso acontecer, e aí, como funcionaria? Bom, neste acórdão indicado, né, no acórdão 1.891.498, advindo de São Paulo, foi feita a ressalva dizendo o seguinte: sobre esta hipótese, nós não estamos definindo a jurisprudência do STJ no sentido de não definir aquilo que eles chamam de precedente qualificado, né, que seria o precedente vinculante, aquele acórdão que foi julgado em sede de repetitivo e que, por força de lei, tem força de norma jurídica.
Então, eles estão dizendo, não estamos aplicando sobre este caso, sobre esta hipótese, o mesmo resultado. Estamos deixando em aberto. Significa que eles estão afastando isso? Não, eles estão deixando em aberto. Porque, segundo o relator, eles não estariam maduros o suficiente no debate sobre esta saída, né, do adquirente do negócio para decidir se aplica ou não a alienação fiduciária. Isso no entendimento do ministro relator. Bom, e aí, meus amigos, isso significa que hoje em dia faz muita diferença, como eu mencionei na aula anterior, faz muita diferença, perdão, faz muita diferença quando nós estamos atendendo, né, um caso como esse, que nós tenhamos, né, adotemos, né, o passo, ou seja, nós decidamos, junto com o nosso cliente, nós decidamos agir antes que ele entre em inadimplemento. Estou dizendo isso porque quando a gente chega nessa bifurcação, né, a gente poderia ter dois tipos de orientação. Ou ralou-se, né, deixa rolar, e aí com a vantagem, porque tudo tem ônus e bônus, né? Então, com o bônus, com a vantagem de que todos os custos, encaminhamentos, toda a questão, né, de consolidação de propriedade, etc. e tal, vão ser adotados pelo credor fiduciário e o devedor vai ficar só esperando o que sobra para ele. Essa seria a vantagem, digamos assim. Claro, podendo intervir e impugnar, por exemplo, avaliações, etc. e tal, né? Tem um procedimento que ele pode acompanhando e pode impugnando sem sombra de dúvidas, mas sem esse custo pesado. Ou ele pode adotar, né, agir, e aí o custo vem para o colo dele, esse seria o ônus, né? O custo vem para o colo do adquirente, mas ele tem também um bônus, que é o seguinte, ele não pode ser considerado inadimplente. Por quê? Porque ele agiu antes de se tornar inadimplente. E aí ele vai defender a tese de não incidência da lei da alienação fiduciária, o que traria para ele, né, dependendo do negócio que ele fez, é claro, né, números são números, a gente tem que sempre avaliar, né, dependendo do negócio que ele fez, traria para ele a possibilidade, então, maior, né, dele ter um resultado financeiro com a saída desse negócio, ou seja, pedir o dinheiro dele de volta, apenas com o desconto da cláusula penal, garantindo, então, que nem eu mencionava antes, prevê a lei do consumidor, garantindo, então, a devolução dos valores que ele pagou com o desconto da cláusula penal. Perdão. Que seria em torno de 25%, certo? Então, pessoal, dito isto, nós estamos com essa situação consolidada hoje na jurisprudência, em que não há uma definição vinculante sobre este passo importante, mas que a gente pode ajudar o cliente a decidir com os números que nós temos na mão. Então, por exemplo, se o saldo devedor, lá junto à instituição, ou pode não ser instituição, pode ser a consultora mesmo, né, junto ao credor fiduciário, se esse saldo devedor ele for um saldo devedor muito importante, né, ou seja, um valor muito elevado, isso pode nos conduzir a uma determinada decisão. Já se o saldo devedor dele for um saldo devedor baixo, ou seja, a venda do imóvel pode me tornar interessante conseguir um saldo que vai ser suficiente para quitar ele e vai sobrar, né, talvez seja interessante, então, o adquirente adotar medidas. E as medidas, meus amigos, não necessariamente precisam ser, né, as medidas judiciais tradicionais, de acionar, ou seja, adotar uma medida de ação de resolução de contrato, né, baseada, então, nessa perspectiva de que eu posso sair fora do negócio. Eu poderia também orientar o cliente, por exemplo, a ele procurar uma venda deste imóvel. Olha só, a proatividade, no meu sentir, ela pode vir não só a depender desses conceitos jurídicos que nós estamos trazendo. Porque se o cliente tem uma proatividade, né, se ele tem a capacidade de buscar um negócio melhor, sob a tutela da nossa orientação, nós podemos, inclusive, organizar uma estratégia para ele. Como, por exemplo, ele buscar a venda deste imóvel, justamente com o intuito, né, já sabendo de antemão, que esse é o grande lance, tá, pessoal? Vou abrir um parênteses importante aqui. Às vezes o advogado não sabe muito bem, do ponto de vista do negócio imobiliário, o que ele está fazendo. Então, se eu sei os riscos, como eu delineei aqui junto com vocês esses riscos, talvez eu possa agir de tal maneira que aquilo que o cliente fosse ouvir no ouvido dele como algo ruim, passa a ser algo bom. Quer ver? Imagina que eu desenhei aqui os riscos para o cliente, né? E esse imóvel, ele vale R$500 mil, o cliente já pagou por ele, imaginemos que R$250 mil, e o credor fiduciário ainda tem um crédito lá de
sei lá, R$250 mil também, né? Possibilidade desse imóvel ser vendido a 250 existe, por causa do leilão, e aí só quem recebe é o credor fiduciário. Então, se eu deixar esse encaminhamento só para o credor fiduciário, meu cliente pode sair perdendo e muito. Então, vejam bem, na cabeça do cliente, ele está pensando que ele tem um imóvel de R$500 mil. Se ele tem um imóvel de R$500 mil, ele busca um advogado e ele acha que ele vai conseguir desfazer um negócio, pegar os 250 dele de volta e ficar sem dívida, né? Isso é que está na cabeça dele, certo? Então, imaginem o seguinte, se ele enfrenta uma ação dessas, né, e tem por vencedor a tese da alienação fiduciária, provavelmente ele saia com 0 e ele vai culpar o advogado, correto? O advogado não tem culpa de nada, não estou dizendo que o advogado tem culpa de nada, mas é possível também a gente fazer uma leitura junto com o cliente, tirando um pouco ele do mundo da fantasia e dizendo assim para ele, olha, tem uma piada aquela do gato subiu no telhado, né? O gato subiu no telhado. Então, daqui a pouco, a redução de riscos aqui recomenda que nós tentemos vender o máximo possível perto desse valor dos 500 mil, quitamos o banco e o que sobrar, sobrou. Aí o cliente, imagina que ele conseguiu um negócio, consegue vender a 450, faz os cálculos, ele diz assim, Rafael, mas eu vou ficar só com 150, ou eu vou ficar só com 200, eu já paguei. Olhem o erro dessa compreensão de negócio imobiliário. Então, eu estou comparando um risco judicial iminente, né? Iminente, aliás. Eu estou comparando um risco judicial iminente de que ele venha a perder totalmente o seu recurso se ele enfrentar em juízo e for aplicada a lei da alienação fiduciária curta e grossa, com ele recuperar de 150 a 200 mil reais aquilo que ele colocou. Ah, mas ele só enxerga que ele perdeu os 50. Gente, o primeiro prejuízo é o menor. O primeiro prejuízo é o menor. Então, por isso que eu trago para vocês esse alerta dentro dessa análise, claro, de jurisprudência que a gente está fazendo, de construção da jurisprudência do STJ. Vejam que a gente está acompanhando a construção dessa jurisprudência no país, né, e o STJ espelha esse desenvolvimento. A gente está acompanhando, está vendo o que está acontecendo, está prevalecendo a lei da alienação fiduciária, e nós temos que tirar proveito do conhecimento. Para quê? Para reduzir, para adotar medidas redutoras de danos, redutoras de prejuízos para os clientes. Então, só um cliente que tem uma orientação, como a de vocês, né, clara sobre o que pode acontecer com ele, pode adotar as medidas preventivas para evitar que isso aconteça. E aí, que nem eu mencionei, o primeiro prejuízo é o menor. Aí você faz alguns cálculos com ele. Olha, mas se fosse distrato igual, você ia perder 25%, etc. e tal. Começa a desenhar cenários e você vai ver que, às vezes, o agir negocialmente, na orientação jurídica estratégica, pode trazer resultados excepcionais. Isso é para todos os casos? Não, é nesse exemplo que eu mencionei para vocês, né? Podem ter casos que o cliente pagou tão pouco que daqui a pouco não é recomendável para ele também ter mais custos enfrentando uma demanda judicial com alto risco, né? Pode haver circunstâncias em que o cliente deseje enfrentar a ação judicial porque ele confia, ele acredita que o Poder Judiciário vai dar uma guinada e vai contemplar o seu interesse, né? Então, é possível. Daí eu respondo a pergunta inicial da nossa aula, né? O que é o antecipatório breach? O antecipatório breach, pessoal, e a relação dele com o distrato, que é a nossa pergunta da aula, diz respeito ao seguinte, é a construção em doutrina e em jurisprudência que já vem se acenando, de que essa comunicação de saída do contrato, ou seja, quando o adquirente ele comunica, né, o credor fiduciário, que é também o vendedor em muitos casos, comunica que ele vai sair do negócio, a doutrina e a jurisprudência equiparam a um anúncio de quebra do contrato. Ou seja, elas tratam como equivalente à quebra do contrato, de forma antecipada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que eu falei no início, de que é requisito para a lei da alienação, para a aplicação da lei da alienação fiduciária, o inadimplemento, que é o entendimento que sempre se teve junto ao STJ, numa circunstância dessa, ele seria tido por desnecessário. Ou, melhor dizendo, suprido, substituído pela comunicação antecipada da quebra do contrato. Então, o antecipatório breach é esse aviso antes de estar inadimplente, dizendo, não vou mais continuar com o contrato. E a doutrina, usando essa expressão, antecipatório breach, entendendo que essa comunicação, ou seja, essa comunicação de resolução contratual, equivaleria à quebra de contrato, equivaleria ao inadimplemento, e aí se aplicaria a lei da alienação fiduciária. No precedente vinculante existente,
Foi aceita essa tese? Não. Ela foi ressalvada. E ela também não foi rechaçada. Olha, ela não foi nem aceita, nem afastada. Ela foi ressalvada. O que quer dizer isso, Rafael? Ela ficou naquilo que a gente chama de obiter dictum. As coisas que são ditas num julgamento, que não estão acobertadas pelo efeito vinculante, né? Não criaram, então, norma jurídica do efeito vinculante, mas que foram ditas no julgamento e são úteis para a interpretação do julgado. E aí, meus amigos, eu alerto a vocês que teve um voto vogal adicionado ao voto do ministro, que com o relator, que confirmava a aplicação da lei da alienação fiduciária e que dizia que gostaria de já decidir sobre o antecipatóry breach, ou seja, sobre a quebra antecipada, e se posicionando a favor dela. Então, o voto vogal já vinha defendendo essa ideia. E nós temos ainda um outro recurso especial, que é o recurso especial 1.867.209, vou repetir, RESP, 1.867.209, advindo de São Paulo, tá? Que tinha sido julgado em decisão, deixa eu ver, acho que é monocrática isso aqui. Não. Deixa eu só confirmar para vocês, tá? Sim, é monocrática, tá? E deixa eu ver a data dela. Ela é de... É que estranho, tá sem data. Não botaram a data nem em cima nem embaixo. Tá bom. Depois eu confirmo para vocês e passo, então. Tá? Mas ela é anterior a esse julgamento. Ela, com certeza ela é anterior a esse julgamento do precedente vinculante, tá? E ela decidiu, né? E ela decidiu a favor, né, da adoção da tese do antecipatóry breach. Fez uma análise super bonita aqui do direito, né, mas decidiu a favor do antecipatóry breach, ou seja, acolhendo essa ideia de quebra antecipada para aplicar a lei da alienação fiduciária. Isso significa o seguinte, meus amigos, o fato de estar ressalvado no acórdão de efeito vinculante significa que a gente pode seguir discutindo essa questão e que podemos vir a vencer, né? Mas eu não posso afastar, que nem eu fiz lá em 2021, eu não posso afastar a ideia ou a percepção ou o sentimento de que está se encaminhando a favor, né, a favor da quebra antecipada, tá? Esse recurso especial aqui, que eu estou indicando para vocês, ele é bacana de leitura, porque ele tem até algumas coisas, assim, de ensinamento sobre conceitos, né? Tem um momento aqui do acórdão que ele faz uma coisa que volta e meia eu falo para os alunos, pessoal, a gente chama tudo de ação de rescisão de contrato, né? Ação de rescisão de contrato e tal. O termo adequado é ação de resolução do contrato. E eu achei engraçado que o ministro abriu um parágrafo para fazer essa observação. Então, olha só que interessante, ó. Aliás, abro breve parênteses para registrar que a presente ação fora nominada como de rescisão. Né? Mas a doutrina brasileira clássica já explicou a figura da rescisão, em verdade, é uma espécie de extinção do negócio com base em vícios, contemporâneos à celebração do acordo, e que comprometem o plano da validade dos atos jurídicos. A confusão é reiteradamente verificada, inclusive na legislação. Interessante, né? Então, recomendo a leitura desses dois acórdãos que eu mencionei para vocês hoje, porque eles são super importantes para a gente, né, tanto para o nosso conhecimento, quanto também para a gente se posicionar diante de tantos desafios, né, que a lei da alienação fiduciária nos traz. E a gente possa, com isso daí, fazer excelentes negócios, né, fazer os nossos clientes fazer excelentes negócios. Bacana, pessoal? Gente, espero que vocês tenham curtido, né? Eu sei que são bastante informações. E valeu demais, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado, né, dessa sériezinha que a gente está desenvolvendo aqui. E sigam aí nos acompanhando. Valeu demais. Valeu!